Bora pessoal, vamos à segunda aula agora. Essa segunda aula vai ser de questões a respeito da primeira aula. Tá? Na primeira aula nós vimos apenas a contextualização. Vamos agora à segunda aula. Tá? Primeira questão. As questões dessa aula elas são inéditas por conta da ausência de questões sobre o assunto, mas eu quis fazer algumas questões no estilo CESP certo e errado. Tá? É correto afirmar que, pelas informações serem ativos intangíveis, elas não devem ter o mesmo grau de segurança dos ativos tangíveis, como carros, imóveis, etc. Aqui a gente aproveita para inserir um novo contexto no nosso conhecimento, a diferença entre ativo tangível e intangível. Ativo tangível é um ativo físico, né? Ativo intangível é um ativo que você não consegue apertar. Tá? Bom, é correto afirmar isso? É óbvio que não, né? Não existe uma resposta certa para isso. O ativo intangível é mais valioso que o tangível e vice-versa. Não existe isso. Tudo depende, né? Qual é o ativo tangível? Qual é o intangível? Né? Existem ativos intangíveis que valem milhões de dólares. Tá? Uma base de dados do Facebook, que é um ativo intangível, né? São dados ali. Aquilo ali tem um valor inestimável. Né? Se alguém roubar aqueles dados ali, por exemplo, os dados bancários de um banco, né? Os clientes, por aí vai. Da mesma forma, as mansões dos grandes artistas já são ativos tangíveis, né? Então não é correto afirmar isso não, né? Não tem como a gente afirmar isso. O gabarito dessa primeira questão é errada, né? É importante a gente saber essa diferença entre os ativos tangíveis e intangíveis e que não existe uma maneira de avaliar qual é que vale mais, a não ser no caso concreto, né? A não ser que a gente tenha exemplos práticos e características objetivas para poder avaliá-las. Questão 2. É correto afirmar que, pelas informações ser ativos intangíveis, elas devem ter o mesmo grau de segurança dos ativos tangíveis, como carros, imóveis, etc. Essa questão já é um pouco diferente da primeira, tá? Mas mesmo assim ela não tem como estar certa, né? Eu não posso dizer que um ativo, por ser tangível ou intangível, deve ter um grau de segurança X, Y ou Z. Só isso não é suficiente. Precisamos avaliar o caso concreto, tá? Precisamos saber sobre o caso concreto, tá? Então, uma caneta, que é um ativo tangível, pode não ser tão valiosa, mas de repente, se essa caneta era a caneta que o Ayrton Senna assinava o documento antes das corridas, uma BIC lá, aí ela já tem um outro valor, tá? Então tudo depende do caso concreto. Da mesma forma os dados, né? Por exemplo, se você pegar o código-fonte do primeiro Windows feito pelo Bill Gates lá, de repente ele tem um valor incalculável. Não sei nem onde é que ele está, se ele está em algum museu da Microsoft, etc. Não sei, enfim, um ativo intangível, né? Mas em termos práticos ele é um código simples, um código bem trivial até, digamos assim, ok? Então não dá pra gente afirmar isso não. A alternativa é errada. Vamos à terceira questão sobre a aula 1. É correto afirmar que quanto mais caracteres tiver uma senha, mais forte ela será. Bom, nós também não vimos isso diretamente na primeira aula, né? Eu coloquei de propósito algumas questões nesse sentido, porque a gente consegue resolver com certo bom senso, né? Uma senha forte, ela tem algumas características, né? Ela tem que misturar caracteres especiais com caracteres normais, letras maiúsculas com minúsculas, com números, e quanto maior ela for, mais forte ela será. A questão fala de um único ponto aí, isso é uma típica questão do CESP, né? Ele coloca uma parte que é verdadeira, mas essa parte não, a ausência dessa parte não torna a questão errada. Então é correto afirmar que quanto mais caracteres tiver uma senha, mais forte ela será? Sim, é correto. Uma senha com 3 números, ainda que sejam apenas números,
ela não é tão forte quanto uma senha com 10 números, ainda que sejam somente 10 números, certo? Então é correto sim afirmar isso, tá? Uma senha com 3 números eu posso adivinhar ela por tentativa e erro ali. Agora uma com 10 números já complica bastante, a força bruta não funciona tão facilmente. Gabarito certo, tá? Vamos agora para a quarta questão. É incorreto afirmar que a utilização de dados pessoais, como data de nascimento de filhos, é uma má prática para a criação de senhas. Gente, não sei se está acontecendo um barulho aí atrás, um carro que disparou o alarme aqui fora. Eu espero que não esteja dando para ouvir esse barulho, porque eu não vou conseguir editar esse som do carro com certeza absoluta. Voltemos à questão. É incorreto afirmar que a utilização de dados pessoais, como data de nascimento dos filhos, é uma má prática para a criação de senhas. Não, não é incorreto afirmar isso. Isso é correto afirmar. Nós devemos afirmar que essa é uma má prática. Portanto, o gabarito é errado. O CERP fala muito isso também, deixa a gente meio confuso. Coloca uma frase, é incorreto afirmar com gabarito errado, e tu fala, não, mas é incorreto, tá certo e tal, e faz um jogo de palavras que acaba confundindo a nossa cabeça. Então como é que a gente tem que resolver esse tipo de questão? Quebra ela. É incorreto afirmar, olha, está dizendo que uma coisa é incorreta. O que? Utilização de dados pessoais como data de nascimento é uma má prática. É uma má prática? É. Então isso não é incorreto. Se não é incorreto, o gabarito está errado. Tá? Questão de número 5. Não é exagero comparar, para os negócios, dados ao petróleo. Bem simples essa questão, né, gente? A gente viu na aula anterior. Não é. A gente pode comparar, sim, os dados a petróleo. Eu vou mais longe, tá? Eu acho que os dados eles vão chegar ao ponto de valerem mais do que petróleo. Os países e empresas que tiverem total domínio sobre os dados vão prevalecer na economia mundial. Com certeza absoluta. Então não é exagero, a questão está certa. Questão de número 7. Considerando a velocidade com que novas informações são criadas no mundo, é correto afirmar que atualmente esses dados se duplicam a cada 10 anos? Não. A gente viu isso na primeira aula também, gente. A quantidade de informações que é gerada, de dados, seja por notebooks, por desktop, por servidores, por celulares, por pulseiras inteligentes, por relógios inteligentes, por óculos inteligentes, por fechaduras eletrônicas, por tudo que a gente imaginar hoje é absurdo. Essa quantidade de informação no mundo ela é duplicada a cada 2 anos. Então só para a gente parar para pensar, vamos colocar um marco aqui. Informações geradas a partir de 1950, lá por volta do primeiro computador, até 2020, ou seja, 70 anos de informações foram produzidas entre 2020 e 2022. Serão 20, 21 e 22. Ou seja, de 1950 até final de 2019 e início de 2020, toda a informação de 70 anos foi produzida nos últimos 2 anos. E assim vai. A cada 2 anos a gente está dobrando a quantidade de informação. Isso é muito dado. Então, é correto afirmar que atualmente esses dados não é correto afirmar que atualmente esses dados se duplicam cada 10 anos. 10 anos é muito tempo. Em 10 anos eles mais do que quintuplicam, né? Porque ele cresce em PG, né? Nem em PA, tá? Então, gabarito errado. Vamos à 7ª e última questão desta aula. As senhas pessoais devem ser passadas a outras pessoas como forma de backup de informação para o caso de necessidade. Gente, também não vimos em aula isso, mas é uma questão de bom senso, tá? Senhas pessoais. Senhas pessoais não devem ser repassadas a outras pessoas como forma de backup de informação para o caso de necessidade. Não existe isso, gente. Uma boa prática, uma recomendação é sua senha pessoal, ela é pessoal, não repassa para ninguém. Tá? Uma questão de bom senso. Não existe isso de
repassar como forma de backup para caso eu esqueça, alguém sabe, caso aconteça. Não existe isso. As senhas pessoais são senhas pessoais. Outros mecanismos de assegurar o acesso aos dados devem ser mostrados nas próximas aulas, mas esse não é um deles, tá bom? Ainda tem mais uma. Agora sim, deve ser a última questão. Uma boa prática de segurança da informação é armazenar as senhas em um bloco de notas para prevenir esquecimentos. Gente, jamais, tá? As nossas senhas não devem ser armazenadas em nenhum lugar, tá? Por quê? Porque outra pessoa pode simplesmente acessá-la, ver e ter acesso aos seus dados. Também questão de bom senso, você não pode deixar a sua senha num lugar, num bloco de notas, numa pasta escondida dentro do computador. Isso não funciona definitivamente, tá bom? Questão de bom senso aí, gabarito errado. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês na segunda aula, que são questões sobre a primeira aula. Na próxima aula nós já vamos ver alguns conceitos iniciais de segurança da informação. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.